Bom, Sua pergunta. obrigado. Então, primeiro quero saudar o Fábio pela explanação. Obrigado, Fábio, pela explanação aqui para a gente. O tema é amplo e ele combina a ideia de renda básica, né, com a ideia de um banco comunitário, né? A minha dúvida a gente tem acompanhado um pouco o trabalho da professora Lena Lavinas, da UFRJ, né? E ela tem feito uma crítica em relação a essa questão da renda básica, né? Ela tem tido um olhar crítico no seguinte sentido: em que medida isso é a representação, vamos dizer assim, do que significa o capitalismo na sua financiarização, na sua fase de financiarização, em que medida isso não é um colateral, né? A colateralização da política pública. A ideia de que é só uma garantia mínima de um fluxo econômico, né, de um fluxo financeiro, para que o setor financeiro continue se reproduzindo de forma autônoma, né? E, portanto, não haveria assim um compromisso com a economia real em termos de desenvolvimento, né? E sim um compromisso com o setor financeiro no sentido de garantir esse fluxo mínimo. E aí a gente pode pensar que ela não os indicadores, inclusive dessa política, não estariam em primeiro plano, né? No sentido de desenvolver e poderíamos estar caminhando, então, talvez para aquilo que o Robert Castel, né, Castel, que é um francês, aquele sociólogo, que fala sobre a sociedade salarial, né, essa ideia de que a gente teve direitos muito ligado ao mundo do trabalho e que isso estaria, de certa forma, em extinção, estaríamos entrando nesse mundo da financiarização. Então, eu queria te escutar um pouco de como a gente pode enxergar isso, né, na experiência de Maricá, o que a gente pode problematizar, né, visto que ainda não é um projeto acabado, né, no sentido de que isso pode se tornar um jogo de soma zero, né? A ideia de que a gente recebe uma renda básica, mas ao mesmo tempo a vida vai sendo mercantilizada no outro lado, né? Num contexto onde a gente tem privatização da água, onde se discute agora a matriz energética, enfim, essa renda não alcançar o seu objetivo, que é, se ele for pensado como dignidade, como acesso não só a mínimos, né, mas também a padrões, a referenciais de dignidade. Obrigado. Obrigado, Felipe. Excelente questão. A Lena, há muitos anos, né? A Lena Lavinas, professora da UFRJ, agora, se não me engano, está em Princeton também. Ela estuda aí há alguns anos a renda básica, talvez seja uma das maiores especialistas aí no assunto, e publicou esse livro, acho que faz 2 anos, mais ou menos, 2 ou 3 anos, sobre essa questão da renda básica e o risco de ser mais um ingrediente nesse processo de financiarização, né? E ela traz lá vários dados, não só com relação à renda básica, mas de forma geral. Então, um exemplo que ela destacava bastante era a questão do FIES, por exemplo, né? Também uma FIES e outros benefícios sempre na forma financeira, você está alimentando esse fluxo de renda. Eu acho que a crítica é muito importante, isso precisa ficar realmente sempre como um alerta. Não sei se tanto para o caso de Maricá, já vou falar um pouco sobre isso, mas para qualquer tentativa, por exemplo, de reformulação da política de renda nacional, por exemplo, né? Agora que a gente está aí com esse debate, é um ponto importante. E pelo seguinte, né? Eu acho que, então, tentando organizar um pouco aqui algumas ideias com relação a isso. Um ponto que a Lena coloca e que eu acho que tem muita importância é com relação ao valor do benefício, né? Então, quer dizer, se a gente estiver falando de um valor muito pequeno, se a gente estiver falando de transferências de renda em valores muito baixos, isso não vai ser o suficiente para a família efetivamente ter o indivíduo, né, a família, ter uma condição de vida boa, para ter um padrão de vida razoável, e a pessoa vai acabar, como a gente está sempre aí sujeito
a propaganda, a uma infinidade de produtos e de serviços e tudo mais, você vai acabar contraindo dívidas e vai... Né, a gente tem aí uma inadimplência muito alta no Brasil e tudo mais. Então, eu acho que sim, é um risco. Ela diz que, quer dizer, essa questão do valor, né? Se fosse um valor mais elevado, eventualmente você poderia ter uma situação diferente. Um outro ponto que é importante, que ela e muitos outros, né, levantam, a gente destaca bastante isso, é que quem defende a renda básica, ou boa parte daqueles que defendem a renda básica, ou que estudam a questão, entendem que a renda básica seria um complemento ao que já existe, ao estado de bem-estar social, né? A políticas, por exemplo, de provisão de educação e de saúde públicas. Não seria uma substituição, né? Então, um outro risco que ela levanta é o risco seguinte: você, então, transfere renda às pessoas e o Estado cada vez mais se retrai, por exemplo, dos recursos de educação e de saúde, e as pessoas têm que comprar esses serviços no mercado, né? Uma mercantilização, como você falou. Então, isso sim é muito perigoso. É preciso estar sempre alerta com relação a isso, né? Então, você pega, por exemplo, Philippe Van Parijs, que é um belga, um filósofo belga, um dos grandes defensores aí da renda básica. Ele não vai defender a substituição, né, do estado de bem-estar social por uma renda básica e ponto. Seria algo complementar, né? E nesse sentido, acho que é muito importante a gente lembrar daquilo que eu falei, que né, a gente não está numa situação o ideal não é fazer tábula rasa do que já existia antes e começar de novo. Não, né? A gente tem uma série de programas no Brasil, seria interessante aperfeiçoar cada um deles, né? Então, acho que esse é um ponto importante. Especificamente em Maricá, essa questão do risco de financiarização, eu vejo de uma outra forma, né? Eu vejo que lá, na realidade, com essa política, você agora tem essas 42 mil pessoas, se eu não me engano, é algo como 20 mil famílias, né? Algo como 20 mil famílias que estavam excluídas do sistema bancário, né? Então, isso pode ser visto pelos dois lados, né? Como algo, olha, agora eles foram fisgados, eles foram aí, finalmente entraram na ciranda financeira, isso poderia ser visto dessa maneira, mas você pode ver de outra maneira, né? Eles não tinham acesso a nenhum serviço bancário e agora eles têm. Eles têm acesso a uma conta corrente, eventualmente eles podem abrir uma conta de poupança, eles têm, eu não mencionei isso, era um ponto importante também, né, com relação à questão de desenvolvimento, que é o acesso a microcrédito. Então, existem 8 ou 9 linhas de crédito concedidas pelo Banco Mumbuca. Então, você tem crédito pessoal para reforma de casa, você tem crédito produtivo para compra de equipamentos. Então, uma série de políticas de microcrédito que foram sendo desenvolvidas. E é interessante, a gente conversando com o pessoal do banco, eles foram descobrindo quais eram as políticas que interessavam a população e quais as condições, quais os prazos, quais as regras. Então, é algo que só existe ali pela própria proximidade. Então, dá para você imaginar que esse processo de bancarização ou de financiarização, ele pode ser bom ou ruim, né? Eu acho que no caso de Maricá, nesse momento, ele tem uma característica de inclusão das pessoas, mas o risco sempre existe. E um outro aspecto que eu acho que para terminar, né, ainda com relação a Maricá, existe aquela questão da inflação, que a gente já comentou, então acho que isso tem a ver também com essa questão, né, um eventual efeito colateral de um benefício monetário, a gente vai tentar medir isso. E a outra questão é que Maricá não se preocupa apenas com a renda, né? Então, como eu falei para vocês, eles têm lá uma série de políticas de educação, de saúde, acabaram de inaugurar um hospital que acabou sendo usado aí exclusivamente para pacientes de Covid. Algumas escolas públicas foram, inclusive, municipalizadas, escolas estaduais, né? Porque o Estado não estava cuidando bem, não tinha boas condições, eles municipalizaram. Então, na realidade, é aquilo que a gente comentou, transporte também, né? Tem transporte gratuito, algumas das linhas de ônibus lá de Maricá são gratuitas. Então, a ideia é que você, por um lado, está concedendo a renda e, por outro, também está provendo serviço. Então, isso seria um pacote interessante. Mas a preocupação é muito grande, sim, né? De que isso seja usado uma espécie de cavalo de Troia, né? Você vem com a ideia de uma renda básica, muita gente é simpática a ela, e, por outro lado, você vai tirar serviços
e fazer com que as pessoas tenham que comprar tudo e se endividem, né? Comprar tudo no mercado e se endividem. Eu acho que tinha algumas questões aqui também no chat, né? A Amanda pergunta se é possível pagar tributos em Mumbuca. Sim, é possível pagar tributos municipais. Eu tenho a impressão que só os municipais, não tenho certeza disso. O Diego, se estiver ouvindo aí, puder me socorrer, pode colocar a informação no chat também, ou falar. Somente municipais. Tributos municipais, né? É isso aí. E contas, então, ou seja, tributos municipais e depois qualquer tipo de gasto que seja feito ali localmente. A Mumbuca só circula no município de Maricá, né? Ela só circula no município de Maricá, exatamente. E pelo que eu entendi, tem alguns programas de microcrédito desenvolvidos pela prefeitura e que também são em Mumbuca. É isso? Quer dizer, a renda que é obtida, quer dizer, cada vez que há uma compra com o cartão Mumbuca, existe uma taxa de 2% que é paga pelos comerciantes, né? Então, é uma taxa baixa na comparação, por exemplo, com cartões de crédito comerciais, com outros, esses tickets de refeição, esse tipo de coisa. Então, 2% para os comerciantes é interessante. E esses 2% vão custear algumas coisas, como a própria emissão dos cartões, tem lá um custo para emitir, custo baixo, mas existe um custo para emitir o cartão, e também vai alimentar os recursos do banco para que eles possam fornecer esse microcrédito, né? Então, que é uma outra forma, como eu estava comentando, de você proporcionar algum desenvolvimento local. Uma coisa que nós notamos, mas isso foi assim, com uma quantidade muito pequena de entrevistas, foram 36 entrevistas que nós fizemos em dezembro, nós perguntamos para as famílias, né, se elas, primeiro, se recebiam a renda básica e depois se elas conheciam e usavam esses programas de microcrédito. E a maior parte disse que não conhecia. Então, conversando lá com o pessoal do banco, eles disseram que ainda tem um trabalho muito grande a ser feito, né? Digamos, de propaganda, de informação sobre essas linhas para as pessoas. Uhum. E Fábio, como é que é a gestão do banco? Ela é exclusivamente do poder público? Há participação social de alguma maneira? Porque, assim, eu estou bastante curioso em relação à moeda em si, né? Uhum. Ela está viabilizando um conjunto de programas, né? Pelo que você descreveu. A pesquisa, não sei se a pesquisa já chegou no estágio de entender o grau de efetividade desses programas, o seu alcance na sua plenitude, né? Mas também causa curiosidade a moeda em si, né? Porque qual é o lastro dela? E como é que é a gestão do banco, né? Em princípio, eu estou entendendo que o banco é que emite essa moeda, e é uma moeda exclusivamente eletrônica. Quais são as características da moeda? E quais são as características de gestão dela? E com base em que ela é criada? Bom, o Joaquim, que é o criador do Banco Palmas e quem está à frente aí do Banco Mumbuca, se não no cotidiano, mas no desenho, né? Ele conta toda a história aí do banco a partir do Banco Palmas e ele teve muita dificuldade, né? Inclusive questionamentos na justiça, porque lá atrás, né, com o Banco Palmas, como é que ele está emitindo uma moeda, né? A única moeda de circulação nacional, acho que era o Cruzeiro na época, o Cruzado, não sei se já era real naquela época. E ele teve uma série de dificuldades ao longo do tempo, inclusive legais, até 2012, 2013, alguma coisa assim, quando saiu a lei das fintechs, a regulamentação das fintechs. E aí ele criou, então, a empresa que se chama eDinheiro, que é a que faz a gestão, enfim, é o que está, digamos, a parte toda de sistemas do banco é centralizada, né, para todos esses mais de 100 bancos aí que existem no Brasil, é centralizada nessa eDinheiro, que formalmente é uma fintech. Então, essa foi a solução que ele encontrou e funciona dessa maneira. Então, ele
estava contando para a gente que ele tem lá uma equipe, que, se não me engano, está em Brasília, os programadores, todo o pessoal, né? E aí é uma rede. Então, você tem esse e-dinheiro, que é uma espécie de central de gestão de toda a parte de sistemas e tudo mais, e depois você tem os bancos descentralizados. O Banco Mumbuca é um deles. Os recursos vêm todos da prefeitura, né? Os recursos ali para manutenção dos, acho que são 4 agências, o funcionamento cotidiano, o recurso dos próprios beneficiários é sempre um valor da dotação orçamentária do próprio município, né? Então, o município transfere os recursos ao banco, transfere a folha de pagamento, né? A relação de quem deve receber. O banco, que faz é a tarefa de abrir as contas inicialmente e depois de fazer esses pagamentos. A moeda não existe como papel, né? Ela não existe, não é emitida, não existe o papel moeda, e as pessoas recebem, na verdade, eletronicamente, né? Elas têm um aplicativo, se não me engano é o próprio aplicativo e-dinheiro, né? É o mesmo aplicativo para todos esses bancos comunitários, e aí ela vai fazer a gestão ali. Mas funciona dessa maneira, quer dizer, não é, quer dizer, o lastro é mesmo nos recursos da prefeitura. E além dos beneficiários, né, esses 42.500 beneficiários, outras pessoas podem, qualquer pessoa pode chegar lá e abrir uma conta. Então, você tem, na verdade, 2 tipos de conta. Conta somente para os beneficiários, que é uma conta, inclusive, limitada em termos de serviços bancários, e existem as outras contas. Se eu não me engano, já tem algo como 10.000 beneficiários, eu não sei se a conta está atualizada aí, que são outras pessoas da cidade que resolvem abrir a sua conta no banco e aí tem acesso a mais produtos e tudo mais. Então, funciona a partir daí como um banco comercial também, né? Tem esse outro lado, mas sempre com uma preocupação enfim, de custos mais baixos, as tarifas são baixas e tudo mais, na ideia de prestar um serviço à comunidade. Muito bem. Obrigado pela resposta. Nós não temos mais inscritos no chat. Tem uma questão aqui, o custo do serviço do banco, né? Ah, ali. Uhum. A informação que eu tenho da prefeitura, e conversando lá com o pessoal do banco, é que o banco é todo, a operação do banco é toda paga por esses 2% que são cobrados de cada transação, né? Então, a cada transação feita, qualquer compra de um camelô, de um mototáxi, de uma roupa, lá na época do Natal, a gente foi na época do Natal fazer a pesquisa, né? Foi em dezembro, aí passava carro de som anunciando: compre o presente do seu filho, pague com Mumbuca e tudo mais. E aí 2%, então, de cada transação acaba financiando o funcionamento do banco. Eu não fui a todas as agências, né? Eu conheci só a agência do centro ali. É uma agência pequena, uma casinha, deve ter ali, não sei, talvez 4, 5 funcionários. Então, a impressão que eu tenho é que é uma coisa relativamente simples, né? Não tem um custo muito elevado. O custo maior ele está justamente nesse e-dinheiro, essa estrutura maior, e que na realidade é financiada de maneira solidária aí por essa rede de bancos aí, né? Essa informação que a gente tem sobre o funcionamento do banco propriamente, né? Mas não tem sido o foco maior da nossa análise. Agora a gente está em contato com o banco para tentar obter alguns dados agregados, claro, né? Não dado individual, né? Mas dados agregados, e parece que isso é possível, a respeito do tipo de gasto que é feito, quais os estabelecimentos onde circula mais recurso de Mumbuca e tudo mais, porque isso é interessante para a gente, inclusive para a escolha desses empresários com quem a gente vai conversar na hora de falar sobre as políticas, né? E um que interessa bastante a nós é justamente o dono daquela rede de mercados que não queria aderir, foi o último dos moicanos, né? Então, a gente está muito interessado em entender por quê, qual era a motivação, qual era o receio. Algumas hipóteses, né? Será que ele tinha receio de que não fossem pagar, não fossem honrar a moeda, ou se seria muito complicado? Um ponto importante também
para os comerciantes é muito simples a conversão, né? Eles recebem em Mumbuca, mas eles fazem a conversão para uma conta comercial de um banco qualquer de maneira muito simples. Acho que é algo em 24 horas ou em 48 horas, eles já têm esses recursos transferidos. Então, do ponto de vista dos comerciantes, é simples. Daí, ainda mais a nossa curiosidade de entender por que alguém não queria, né? Sendo algo simples, relativamente barato, compreender melhor qual que era a preocupação. E uma outra pergunta que surgiu, né? A gente teve um contato com um pesquisador brasileiro que está em Nova York, numa universidade americana, e ele estuda o desenvolvimento de moedas, né, ao longo da história. É um historiador econômico e ao mesmo tempo, um economista monetário. E ele está interessado em entender como é que você passa de nenhum estabelecimento aceita moeda para 5.000, como a gente tem hoje, né? Então, é um ponto muito interessante. É claro que depois que você tem uma certa massa, né, um certo volume de estabelecimentos aceitando, a coisa vai meio que por inércia. Mas como é que você faz? E pelas nossas conversas preliminares aí, foi muito difícil, né? No começo, lá em 2013, 2014, quando iniciou o banco, as pessoas eram muito suspeitavam, né? Eram muito Desconfiadas. desconfiadas com relação a isso. Que Mumbuca, né? Como é que vai pagar em Mumbuca? Eu quero receber em dinheiro. Então, acho que houve um trabalho da prefeitura que a gente ainda precisa reconstituir, digamos, historicamente, de convencimento, de campanha, de informação, para mostrar que não tinha nenhum problema, e hoje em dia é esse sucesso aí, né? Tem duas perguntas aqui do chat. Uma do Luiz Marcelo, que é presidente do Sindicato dos Servidores do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Ele pergunta se existe algum estudo sobre os impactos econômicos no âmbito do município após a adoção da Mumbuca, ou seja, que reflexos a adoção da Mumbuca teve sobre a economia local. Existe algo a respeito já estudado? Isso é parte do que nós queremos fazer, né? Ainda está em andamento esse estudo, então. Eu acho que não tem um estudo sistemático, um estudo cuidadoso, né? Existem impressões quando você conversa com as pessoas na cidade, e isso a gente conversou com pessoas de forma aleatória, os próprios repórteres, né, que fizeram aí diferentes reportagens, foram lá, aquela jornalista da BBC Brasil, a Mariana Schreiber, o Felipe Betim, que é do El País Brasil, do El País Brasil, eles foram à cidade e disseram que conversaram com pessoas escolhidas de maneira aleatória e perguntaram. Em geral, as pessoas gostam muito, a cidade está melhorando, você anda por lá e tem obra para todo lado, a orla está toda bonita, as ruas estão sendo asfaltadas. A gente conversou com um motorista de Uber, a pergunta foi se tinha muita enchente na cidade, porque a gente sabe que no passado houve aí algumas inundações, umas enchentes. Ele disse, olha, de 3 anos para cá, 3, 4 anos para cá, aumentou muito por causa do asfalto, né? Então, ou seja, era a informação de que você tinha lá um asfaltamento muito maior. Então, a impressão que a gente tem é que a cidade está se modificando muito rapidamente e se beneficiando em vários aspectos. Agora, não há que eu saiba, né, não foi feito um estudo sistemático e um estudo que, enfim, que cumpra aí o rigor científico, né? Quer dizer, a gente teria que saber, olha, tudo isso que está acontecendo aqui se deve ao quê? A essa medida da renda básica, da Mumbuca sendo paga pelo banco ou não? Na verdade, é porque tem uma série de outros investimentos que estão sendo feitos na cidade. Né? Ou será que é justamente porque, como você tem muita obra pública, essas obras, a construção do hospital, o asfaltamento, uma série de serviços providos pela prefeitura, isso está movimentando muito a economia, é esse o responsável. Então, é difícil a gente dar uma resposta no momento. A intuição, a impressão que nós temos é que é algo que vai bem, né? A cidade parece que está caminhando numa direção boa, mas isso é simplesmente a intuição, né? E não tem nenhuma relação de causa e efeito comprovada cientificamente para fazer uma afirmação assim. Na nossa pesquisa, a gente tem um interesse em vários níveis, né, como eu falei no início, mas uma ideia é observar qual é o impacto nas famílias que recebem, contra aquelas que não recebem e são parecidas com elas, mas também esse interesse de observar, digamos, num nível mais mesoeconômico ou macroeconômico, né? Qual é o impacto sobre a renda na cidade? Qual é o impacto sobre emprego?
qual é o impacto sobre a inflação, então variáveis assim mais macroeconômicas, né? E aí, para isso, a gente tem acesso a alguns dados secundários, dados que já existem, né? Dados, por exemplo, de emprego, dados saúde, a gente tem acesso a dados do DataSUS, por exemplo. Será que a situação em Maricá melhorou ou piorou ao longo do tempo com relação à morbidade, mortalidade, internações e tudo mais? Então, é algo que a gente pretende fazer, mas é algo que não se faz da noite para o dia, né? Sim. Então, a nossa ideia, a gente tem um financiamento para pesquisa para esse ano, a gente já tem que começar a trabalhar, certamente com uma extensão no primeiro semestre do ano que vem, por parte dos próprios parceiros americanos, mas a ideia é a gente trabalhar para continuar estudando, né? Porque a situação é tão interessante do ponto de vista de desenvolvimento local, que o ideal seria estudar a cidade por pelo menos 5 anos, ver os impactos aí de médio prazo, seria, para pesquisadores, é um prato cheio, né? Tem uma outra pergunta aqui do chat, do Gabriel. Ele pergunta como se deu a articulação política para a estruturação do banco, da moeda própria e a relação com a renda básica. Olha, isso também faz parte da... Tem uma parte da nossa pesquisa está sendo conduzida por um historiador, o Paul Katz, é um americano que estuda a América Latina, e o Fernando Freitas, né, que é um colega nosso, ele fez um mestrado em políticas públicas na UFRJ, e eles estão tentando reconstituir justamente esse histórico da política. E dessa articulação toda. Alguns dos objetivos aí das entrevistas que vão ser feitas com as lideranças vai ser essa reconstituição. Inclusive, a ideia é entrevistar o ex-prefeito Washington Quaquá, que foi justamente quem deu início a todas essas políticas, entrevistar outros políticos e outros gestores aí que participaram da elaboração de todo esse conjunto de políticas, e também, como eu falei no início, alguns líderes aí de oposição, né, para entender qual que é a visão deles com relação a isso. Das conversas que o Paul e o Fernando já tiveram, eles dizem que um grande inspirador foi o próprio Washington Quaquá, e que teria se inspirado aí em duas figuras, né, que são históricas aí, nessas questões de economia solidária, renda básica, etc., que são o Eduardo Suplicy, com relação à questão da renda básica propriamente, e o Paul Singer na questão da economia solidária, dos bancos comunitários. Então, ele teria, a partir dessas duas grandes fontes, aí, imaginado algumas políticas na cidade que ele começou a implementar. O que eu não conheço é exatamente qual era o arranjo político local, né? Eu sei que existia e houve um candidato de oposição que perdeu 2 eleições, se eu não me engano, mas que em algum momento também chegou a participar do governo. Então, a impressão que se tem é que é uma cidade relativamente pacificada em termos políticos, né? Não tem brigas políticas muito grandes ali dentro, né? Tem alguns grupos que se compuseram e conseguiram. E no meio dessa gestão do Quaquá veio a novidade aí que, acho que inicialmente alguma renda que veio do Comperj, né? Já era pela construção do Comperj e que depois foi substituído pela renda do petróleo. Mas nós não temos ainda assim um histórico completo de tudo que aconteceu. A ideia do Paul e do Fernando é retraçar isso e publicar um artigo especificamente sobre essa questão, porque tem um interesse grande, né? Por que Maricá? Por que nessa época? Por que juntar renda básica com moeda social? São coisas que, em geral, funcionam separadamente, né? A gente tem vários exemplos de moeda social no Brasil, por exemplo, mas não são implementados em conjunto com a renda básica. E essas políticas de renda básica que existem no mundo todo, né? Pequenos projetos, pequenos pilotos, tem na Namíbia, tem no Quênia, tem na Finlândia, tem na Califórnia, tem uma série de países, mas em nenhum caso ela é atrelada à ideia da moeda social. E é justamente isso, né? Eu acho que é um dos fatores que fazem com que o caso de Maricá seja tão único, tão singular, essa combinação aí. Obrigado, Fábio. Eu vou te fazer uma última pergunta que tem um caráter um pouco mais geral, que é a diferença entre a renda básica universal e a renda focalizada, né? Uhum.
E o senso comum, olhando para o conceito de renda básica universal, tende a dizer não. Mas isso aí incentiva a vagabundagem, a vadiagem. Como é que é isso? Né? Dá para você falar um pouco das justificativas para a implantação da renda básica universal? E se você é a favor também, né? Porque pode ser que a sua concepção não seja exatamente essa. E qual seria se não for essa? Bom, eu acho que com relação ao que a vagabundagem, né, entre aspas, aí, acho que é melhor falar vagabundagem do que desincentivo à oferta de trabalho, né, como falaria um economista. Então, um bom economista. Então acho que você traduziu melhor, né? Essa é uma das questões que sempre levantam, né? Tem uma série de contra-argumentos aí, a ideia de uma renda básica universal, essa é uma delas, né? A outra questão da inflação, que a gente já comentou aqui, e outras, né? Uma outra também muito comum é por que dar dinheiro para rico, por que não focalizar nos pobres, não faz mais sentido, não é mais eficiente e tudo mais, né? Bom, com relação às pessoas deixarem de trabalhar, bom, isso dependeria do valor, né? Então, é claro que se você tivesse uma renda básica de R$10.000, talvez uma quantidade muito grande de pessoas poderia sim deixar de trabalhar. Mas, de modo geral, os benefícios dessa natureza não contributivos, assistenciais, mesmo nos países centrais, vão ser de valores mais baixos, né? Então, no Alasca, por exemplo, você tem lá, se eu não me engano, no último ano foi algo como $1.200 por pessoa ou $1.500 por pessoa. Parece um valor muito alto, mas para a economia americana, né, digamos, uma família receber um valor aí como R$5.000, R$6.000 é pouco, né? Não é suficiente para ninguém ter uma vida boa com isso, né? Então, acho que a questão do valor é um ponto importante. E não há estudos assim mostrando que, por exemplo, o Bolsa Família, né? A Bolsa Família chegou a beneficiar 50 milhões de pessoas aí antes da pandemia. Acho que 2015 foi o ano que atingiu o ponto máximo, 2016 em termos de número de beneficiários. E há uma série de estudos que foram feitos no Brasil e que mostram que não há uma redução da oferta de trabalho, como a gente diz. As pessoas não deixam de trabalhar por isso, né? Há alguns estudos que mostram, por exemplo, uma pequena redução no número de horas trabalhadas no mercado de trabalho, especificamente por mulheres. Em um outro estudo isso aparece, né? 2 ou 3 horas a menos por semana. Mas aí a questão isso é bom ou ruim, né? Quer dizer, as pessoas trabalharem 2 ou 3 horas a menos uma semana, qual é o nosso objetivo? É maximizar o número de horas que as pessoas trabalham ou é ter uma sociedade mais equilibrada e tudo mais, né? Então, não há na literatura, não parece haver assim um risco muito grande, mas depende do valor, evidentemente, né? Então, acho que essa é uma questão aí. A inflação, a gente já falou um pouquinho, é algo que a gente entende que vale a pena, inclusive, testar, por isso a gente está conversando aí com o IDR, com o DIEESE, para tentar fazer esse acompanhamento, né? Por exemplo, a gente poderia imaginar a renda básica de cidadania em Maricá é paga no dia 5. Será que no início do mês você tem um pico de inflação, você tem um aumento de preço? Existem aí algumas pessoas que dizem que sim, poderia haver, a carne sobe no início do mês e tudo mais. Então, é algo que a gente gostaria de testar também, não é? E a outra questão, a terceira grande crítica aí, olha, por que dá para rico e não para pobre, né? É porque talvez, enfim, você poderia ter uma justificativa moral, normativa, olha, todos devemos nos beneficiar da riqueza de uma nação, ou de um estado, ou de um município. Ninguém nunca ficou rico sozinho, né? Quem fica rico, você consegue ganhar dinheiro por causa de uma infraestrutura social que é fornecida por todos, pela contribuição de todos e tudo mais, né? Então, daria para ir por essa linha, daria aí para você falar também de uma questão mais até operacional, informacional e de incentivos, né? Então, a ideia de que qualquer focalização que você faça, ela vai ser um pouco arbitrária, né? Então, por que só tem direito de receber as famílias que têm renda per capita menor do que meio salário mínimo, né? A família que tem R$600
de renda per capita ela não é pobre, ela não deveria receber? Por que esse valor, né? Por que 500 recebe e 600 não recebe, né? E aí também seria a questão operacional, né? Você poderia eventualmente conceder um benefício a todos dentro daquela lógica de presunção de carência, presunção de necessidade, como a gente falou lá atrás, e depois, no momento do imposto de renda, você tributa, né? Se uma família recebeu a renda básica e recebeu mais um monte de dinheiro de salário, mercado financeiro, capital, etc., etc., ela poderia ser tributada. Então, seria possível você fazer algo em que todos recebem, né? E depois, porque é mais simples, é mais fácil, você não precisa criar grandes estruturas para identificar quem pode receber, quem é pobre, quem não é pobre, quem é merecedor, quem não é merecedor. Então, tem algumas questões operacionais. O pessoal da literatura de renda básica, eu acho que às vezes exagera um pouco o argumento, né? Carrega nas tintas dizendo que é uma moleza. Você vai, não é tão simples assim. Existe a necessidade de você verificar quem mora no Brasil, quem não mora, quem está vivo e quem não está vivo. Não é trivial isso, né? Então, também não é um custo zero, né? Você precisa ter um cadastro e tudo mais. Mas é uma questão interessante. E você também precisaria ter uma integração muito grande entre os ministérios que vão administrar, que administrariam esse benefício e, por exemplo, a Receita Federal, né? Você tem uma dificuldade particular num país latino-americano ou no Brasil, que é o fato de que boa parte da população trabalha no mercado informal, né? Então, eu falei aqui, olha, você chega lá no ano seguinte, em março, abril do ano seguinte, você, no imposto de renda, corrige. Quem ganhou muito, devolve. Mas e se você não sabe, né? Quem ganhou muito e quem não ganhou? Então, eu acredito que, nesse momento, seria muito difícil imaginar, não há orçamento, não há clima político, não há uma coalizão política, não há forças para algo que seria uma política universal. Eu acho que o que está maduro nesse momento é algo maior, mais generoso do que o Bolsa Família, né, mas não universal. Provavelmente algo que alcance aí talvez 80, 90 milhões de pessoas, não os 50 do Bolsa Família, e com valores mais elevados. Então, acho que isso, por essa caminhada que eu contei para vocês ali a partir da Constituição de 88, pelo clima do debate atualmente, eu acho que isso teria um espaço, e já existem, inclusive, algumas simulações de custo, né? Tem um pessoal do IPEA, a Letícia Bartolo, o Serguei Soares, o Rodrigo Orair, excelentes pesquisadores do IPEA, que trabalham tanto do lado do gasto quanto do lado da tributação. E eles lançaram recentemente, estão para lançar um texto para discussão, né? Por enquanto, o que eu vi foi uma dessas lives, né, em que eles estavam lá apresentando a proposta deles e traçaram 4 cenários diferentes. Desde um cenário de algo como 50 bilhões por ano, que seria um pouquinho mais do que um Bolsa Família, até um cenário que seria de um benefício universal, que aí teria um custo de 7%, 8% do PIB, que seria muito alto, né? Então, seria algo desde, digamos, entre 1% e 8% do PIB. E o que eles dizem é que seria possível, mas com algumas modificações, em particular com uma reforma tributária séria, uma reforma tributária, digamos, que não fosse simplesmente mexer nos impostos indiretos, né, como está sendo proposto agora. Teria que mexer em tributar lucro, tributar dividendo, propriedade, capital e tudo mais, e a gente sabe que isso é sempre mais complicado, né, tem interesses muito grandes e é muito difícil. Mas acredito que existe aí um terreno mais ou menos preparado para um Bolsa Família 2.0, que seria um pouco menos focalizado do que o Bolsa Família. Para uma política universal nesse momento no Brasil, acho que não. O Luiz Marcelo, aí do Rio de Janeiro, do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, está perguntando se o teto de gastos não seria um limitador a essa política. Certamente. Na verdade, o teto de gastos é uma questão, né? E é uma questão constitucional, né? Porque foi uma emenda constitucional, mas existem várias outras. Então, por exemplo, todos os dias aí no jornal, parte das propostas para o que seria o Renda Brasil, né? Que eu acho que o Paulo Guedes quer dar um outro nome, Renda Brasil, pressupõe, por exemplo, o fim do abono salarial. Mas o abono salarial não é algo que se acabe da noite para o dia, né?
Você tem direitos adquiridos. Então, quando o pessoal que tem como ano base 2018 está recebendo agora no primeiro semestre de 2020. Então, você teria, né, por um período ainda longo, você teria pessoas com direito a isso. E é constitucional. Né? Então, para você fazer uma mudança de abono salarial, por exemplo, para transformar no Renda Brasil, você teria que fazer alterações na Constituição. Tem o teto de gastos também, né? O teto de gastos, bom, eu não sou macroeconomista, né? Mas pelo que eu ouço dos meus colegas, ele é absolutamente insustentável, né? Não tem como, mais cedo ou mais tarde ele vai cair. Mas, né? Então a gente viu o próprio governo tentando enfiar dentro do Fundeb um pedaço do Renda Brasil que estaria fora do teto de gastos e tudo mais. Então, essas mudanças todas pressupõem alterações grandes, inclusive emendas constitucionais. Então, não é algo que se faça da noite para o dia. Eu vi também uma proposta que eu achei bastante sensata desse grupo do IPEA, que era a seguinte, de se estender o auxílio emergencial em algum valor, possivelmente menos do que os R$600, algum valor aí intermediário, 200, 300, por algo como 12 meses ou 18 meses, e nesse período seria feito o debate sobre o programa permanente. Seria mais inteligente isso, mais sensato, do que uma discussão apressada nesse semestre, sem que se saiba exatamente qual que é o tamanho do buraco em que a gente se meteu, né? Porque assim, os níveis de desemprego, de desalento, vão ser enormes assim que acabarem aí as medidas emergenciais. Então, essa seria uma medida sensata. Mas a gente não sabe, né? O mundo político nem sempre se move de acordo com a sensatez, né? Então, essa é uma posição técnica do pessoal do IPEA, que me parece ser inteligente, mas não sei se isso vai acontecer. Muito bem, professor Fábio. Muito obrigado pela colaboração. Estamos caminhando aqui para o final do nosso encontro. Quero agradecer a tua disponibilidade aí, a tua atenção, dizer que mais adiante, quando a pesquisa se encerrar, possivelmente a gente vai fazer contato novamente e deixar aqui uns minutos aí para as tuas considerações finais, né? Eu acho que eu já fiz várias considerações iniciais, intermediárias, finais, já falei bastante. Queria só agradecer a participação de vocês, as excelentes perguntas aí que foram feitas. A nossa ideia já era ter os primeiros resultados agora, como falei. Infelizmente não foi possível, mas a gente está muito animado com a pesquisa. Essa semana vai sair o site da pesquisa, que vai ficar lindo. Então aí eu vou passar depois aí, passo para o mando o link. Mando o link para ele distribuir para quem tiver interesse. E eu acredito que, quer dizer, a partir do final desse ano, nós teremos já alguns resultados a partir dessas entrevistas, né? As entrevistas com as lideranças nós conseguimos fazer pelo Zoom, pelo Google Meet, enfim, à distância. Então, isso a ideia é fazer agora nos meses de setembro e outubro. Então, provavelmente, para o final do ano, a gente começa a ter alguns resultados preliminares e os resultados principais, pelo menos dessa primeira parte, né, desse primeiro ano de pesquisa, digamos, né? A gente teria no início do ano que vem. A gente tem uma preocupação muito grande, né? Até, pronto, encontrei um tema importante para as considerações finais aqui, viu, Josué? Vamos lá. Que é o seguinte, a gente está com essa equipe aqui da UF e trabalhando com essa equipe americana, o pessoal do JFI, e é uma preocupação muito grande de fazer a pesquisa de acordo assim com todos os critérios de qualidade de uma pesquisa internacional. Não só porque isso é pré-requisito para publicações internacionais de alto nível, não é? Mas por uma preocupação muito grande com questões, por exemplo, de ética na pesquisa. Então, a pesquisa passou aqui pelo Comitê de Ética da UF, das Humanidades, está passando por um Comitê de Ética também lá nos Estados Unidos, porque é importante, né? Então, por exemplo, a gente vai fazer essa pesquisa com beneficiários e não beneficiários. Num segundo momento, a gente vai explorar também, entre aspas, falhas, deficiências da política, que é o fato de alguns grupos receberem, outros não. Então, para fazer esse tipo de pesquisa, tem uma preocupação muito grande, por isso esse tempo tão lento, né? Toda semana um repórter fala com a gente, quer que a gente diga se deu certo, se deu errado, como é que é, o que foi. O nosso tempo
está sendo outro, é um tempo realmente da pesquisa acadêmica e séria, bem feita, rigorosa, para que os resultados tenham mais valor também, né? Não valeria muito dizer que uma pesquisa aí de fundo de quintal funcionou, não funcionou, isso é ótimo, isso não é. A nossa ideia é fazer algo com muito cuidado para realmente ter resultados importantes. Acho que isso é importante para a Prefeitura de Niterói, para saber o que funciona, o que não funciona, para outras prefeituras, e, eventualmente, também isso pode servir como exemplo aí para outros lugares do mundo, né? Com essa visibilidade internacional que é dada, inclusive pela participação desses pesquisadores americanos aí, vai ajudar bastante também. Mas é isso. Muito obrigado, então, a todos aí pela